E o meu paciente transplantou. E agora, o que eu faço? Né? Esse é o grande dilema, né? Meu paciente transplantou. E aí? Agora ficou tudo fácil? Aquele meu paciente que não sentia fome, né? Ele não sentia fome. Hoje ele sente o estômago roncar de fome, né? Aquele meu paciente que ele cansava só de respirar. Hoje em dia, ele já não cansa mais. E aí? Como é que é feita a reabilitação? Como é que a gente vai trabalhar a reabilitação desse paciente? Então, o que é mais importante, a fase 1, né? A fase 1 da reabilitação nesse paciente de transplante cardíaco tem que priorizar, claro, uma intubação mais breve possível, né? Aquele paciente está estável clinicamente. Esse paciente acordou, não tem por que você manter por muito tempo esse paciente no tubo. Até porque a gente já sabe todos os efeitos deletérios para esses pacientes que ficam um tempo a mais do que o necessário numa ventilação mecânica, né? E visando que esse paciente, ele agora está sendo imunossuprimido. Então, o cuidado para nós não desenvolvermos uma pneumonia associada à ventilação mecânica, outras coisas com imobilismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para esse paciente. Então, quanto mais rápido tirar da ventilação mecânica, melhor. Avaliar a funcionalidade desse paciente, se ele não teve algum déficit durante no intraoperatório, né? Avaliar a parte respiratória, mesmo com dreno, porque normalmente os transplantes cardíacos saem com 3 drenos, 4 drenos, né? 2 mediastinais, 2 pleurais, né? Mas é importantíssimo avaliar a parte respiratória desse paciente. Treino de transferência o mais breve possível, mobilização precoce para esse paciente é importantíssimo, tá? E ortostase seguido de deambulação mais breve. Então, tudo é abreviado, tudo é enfatizado na mobilização precoce desse paciente. Na unidade de internação, o que tem que ser desenvolvido? Um planejamento educacional. Por quê? Como eu falei, esse paciente ele já não cansa mais. Esse paciente ele já não tem mais desânimo. Esse paciente já tem aquele fluxo cerebral forte, né? Ele já tem aquele raciocínio melhor, né? Porque já está com uma bomba cardíaca zerada. Então, o corpo onde não chegava sangue, está chegando sangue agora. Só que aí vem todo o cuidado. Não é porque o teu paciente não cansa que tu vai exagerar nos exercícios. Não, pelo contrário. É aí que tu vai redobrar a tua atenção. Porque o que é que acontece? Vamos pensar. Nosso paciente, ele é imunossuprimido, né? Está sendo imunossuprimido. A equipe médica está acertando a dose de corticoide, de imunossupressão para ele. Então, o que que acontece? A gente sabe que o corticoide, ele dificulta a entrada da glicose na célula. A glicose, o que é? É nada mais do que energia para a célula. Então, quando nessa dificuldade da glicose entrar na célula, o paciente não está cansando mais, você tem que tomar cuidado com a prescrição do exercício, porque você pode gerar lesão. E lesão em paciente imunossuprimido, que está recebendo pulsos de corticoides, né, é extremamente deletério, é extremamente ruim para o nosso paciente. Por quê? Você vai ativar uma cascata inflamatória, você vai ativar mais, você vai deprimir mais a imunidade desse paciente. E aí, uma gripe se torna uma pneumonia se torna uma sepse, se torna uma SARA. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pacientes pós-transplante, logo de imediato. Não é porque ele não cansa que eu posso fazer tudo, certo? Então, é mais um resgate funcional, mais um treinamento de resgate funcional, mais um ensinamento do automonitoramento, é mais um treinamento de condicionamento físico e um planejamento voltado para a continuidade numa reabilitação cardiovascular. A gente sabe que, assim, o nosso paciente, quando ele recebe um transplante, um órgão novo, ele tem como eu vou dizer para vocês, ele perde a ativação do parasimpático. Então, a ativação, né, simpática nesse paciente vai ser mais forte, né? E ele vai ser mais taquicárdico, né? E mais hipertenso. Então, sempre a gente tem que ter em mente isso, né? Se o paciente está mais taquicárdico, a gente tem que entender que pode haver
que esse paciente não tenha uma fase de relaxamento adequada pela taquicardia. Então, pode ser que esse coração, esse miocárdio, ele acaba batendo no seco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, por isso que a interação com a equipe médica, com o pessoal da farmácia é importante, porque através disso eles vão entrar com beta-bloqueadores, vão entrar com alguns mecanismos farmacológicos para poder diminuir um pouco esses batimentos cardíacos. E aí a interação, ou agora, até que antes também, mas agora que eu acho interessante a interação do fisioterapeuta com o farmacêutico, porque aqui é o detalhe, entendeu? É o cuidado, né? Para você saber que qual a ativação do mecanismo de beta-bloqueador a equipe médica escolheu para você tentar fazer a sua adaptação na sua prescrição de exercício. Então, assim, a reabilitação na unidade de internação no pós-operatório de transplante cardíaco, ela depende de raciocínio, cuidado integrado, tá? E metas compartilhadas com as equipes, tá? Então, isso o fisioterapeuta tem que estar muito ligado. E, claro, em todo o seu trabalho de resgate funcional, tá? Reeducar esse paciente a andar de novo, reeducar esse paciente a sentar, a respirar, a falar, a conversar, a comer. Então, tudo isso é importante que a gente faça e que trace o nosso plano terapêutico para esses pacientes. Aqui alguns exemplos, tá, de paciente que sofreu não, foi congratulado, né, com um novo órgão, né, o treinamento muscular respiratório, inspiratório e aqui no caso alongamento. É importantíssimo priorizarmos alongamento para esses pacientes que eles são extremamente encurtados, né? Então, quando você começa a fazer parte do alongamento, você já gera um relaxamento muscular, você já diminui um pouco a cascata inflamatória e aí você desenvolve todo o tratamento, todo o treinamento para esse paciente. Claro que na fase 2, né, quando esse paciente ele sai de alta e você fez o planejamento para esse paciente e esse paciente ele vai dar continuidade na reabilitação cardíaca dele, é importantíssimo nós refazermos o cardiopulmonar, o ergométrico. Então, lembra que a gente falou que para indicativo para colocar no transplante, para indicar para transplante, teria que ter um cardiopulmonar e o VO2 pico tinha que dar menor que 12. Então, aqui a gente traça o cardiopulmonar, mas não mais para ver VO2 pico, que é importante, não. Ou ver VCO2, que é preditor de mortalidade, não. A gente nós fazemos o cardiopulmonar para determinar a segurança do paciente durante as suas atividades de reabilitação. É onde a gente desenvolve, nós vamos prescrever as faixas de treinamento, né, junto com a equipe médica. Então, a faixa de treinamento, né, em que frequência cardíaca trabalhar, faz toda a diferença, porque você não aumenta, você não gera problemas deletérios importantes por aquele miocárdio que acabou de entrar e você não subestima o paciente. Então, você trabalha naquela faixa de segurança, onde você tem somente ganho para esse paciente. Então, por isso que o cardiopulmonar, na fase 2, 30 dias pós-transplante, é importante nós iniciarmos. Aqui, na questão do treinamento, né, a gente já utiliza, né, musculatura de core, né, associada com TMI, né, propriocepção, musculatura superior, né, treinamento sempre associado com TMI, para a gente melhorar o desenvolvimento, né, do paciente, né? E esse paciente, com certeza, vai ter mais êxito, né, nas suas caminhadas, nas suas atividades de vida diária. Mais um exemplo aqui, né? E é importante da supervisão, tá? Nesse período, esse paciente ele tem que ser supervisionado para você conseguir trabalhar com altos ganhos, né? No caso, aqui, o que eu estou mostrando para vocês é uma paciente que transplantou o coração e hoje ela se tornou triatleta, né? Triatleta e nas últimas Olimpíadas que foi em Newcastle, ela medalhou, né? Com medalha de bronze nas Olimpíadas de Newcastle, né? Representou muito bem aí
o HCO, né, o hospital da onde ela fez o transplante, onde ela fez a reabilitação, e o próprio país, né? Então, aqui são imagens, né, das Olimpíadas de Málaga, né, em 2017, que a gente foi com o propósito de somente participar, né, de participar, porque era algo novo para nós, né? Então, vamos só participar, porque ela sempre quis. É uma paciente que nasceu com uma cardiopatia congênita e que só teve o seu transplante aos 30 anos de idade. Então, aos 30 anos de idade, ela nasceu de novo, né? E quis nadar, quis pedalar, quis correr. Então, quem é a equipe, né, que vai contraindicar e vai dizer não, você é transplantada, você não pode fazer isso. Não, a equipe foi estudar, a equipe foi desenvolver técnicas para que ela pudesse participar de competições de forma saudável, né? De forma saudável, segura. Então isso aqui foi importante, né, para nós, para mim principalmente, como profissional reabilitador, e extremamente gratificante. Como aqui eu mostrei, aqui de um lado é a nossa paciente que passei a acompanhá-la, né? Medalhou três vezes nos Jogos Brasileiros de Transplantes, né? E aqui a Patrícia, à direita, né? Que é a triatleta brasileira que ganhou medalha de bronze na última Olimpíada em Newcastle. Vale ressaltar que isso aqui não tem preço, né? É algo onde você coloca dedicação, né? Você estuda e você junto com uma equipe multidisciplinar, né? Bem coesa, né? Falando sempre a mesma língua, o resultado são esses, né? O resultado são medalhas, o resultado são incríveis, né? E indescritíveis, né? Aqui, para finalizar, é a página do Instagram do time do brasileiro, né? Aquelas duas são atletas transplantadas cardíacas, né? Mas o time brasileiro de transplantados, eles contribuem, tem mais pacientes, tem mais atletas, né? Nem pacientes, né? São transplantados de medula, de rim, de fígado, de pâncreas, coração, pulmão. Nós temos uma campeã mundial, né, de transplante pulmonar, né? Então, é importante a gente ter ciência, né, que o transplante ele não te limita, ele não te coloca, né, ao estado de vulnerabilidade. Não, ele te dá a oportunidade de vencer, né?